acordar. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria. Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Se livrar da coisa grudenta, Bem, hoje nós vamos começar com o item Penas Temporais. Questão 983. O espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais e então é exato dizer que, depois da morte, a alma não tem senão sofrimentos morais? Resposta. É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são para ela um sofrimento, mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente. Dizeis frequentemente daquele que está morto que ele nada mais tem a sofrer. Isso não é sempre verdadeiro. Como espírito, ele não tem mais dores físicas, mas, segundo as faltas que cometeu, pode ter dores morais mais pungentes, e numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. Um mau rico nela pedirá esmola e será vítima de todas as privações da miséria. O orgulhoso de todas as humilhações. Aquele que abusa de sua autoridade e trata seus subordinados com desprezos e dureza, então será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele já foi. Todas as penas e as tribulações da vida são a expiação de faltas de uma outra existência, quando não são a consequência das faltas da vida atual. Quando houverdes saído daqui, compreendê-la-eis. O homem que crê feliz sobre a terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. Frequentemente ele expia desde esta vida sua felicidade efêmera, mas a expiará certamente em uma outra existência, também toda material. Questão 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição de faltas atuais? Resposta. Não, já o dissemos. São provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos no estado de espírito e antes de vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas em uma outra existência, porque jamais a infração às leis de Deus e, sobretudo, à lei da justiça fica impune. E, se não é nesta vida, será necessariamente em uma outra. E por isso, aquele que é justo aos vossos olhos, frequentemente está marcado pelo seu passado. Então aqui a gente já vê, né, que a resposta do espírito está conduzindo a que todo o presente é sempre uma consequência do passado, né? Mesmo que seja ainda acontecido nesta encarnação, é alguma coisa que aconteceu e que se tem a colheita imediata dos seus frutos, não é isso? Então o presente é sempre uma consequência do passado. E isso nos faz verificar que as penas são individuais, cada um tem a sua, né? E, portanto, ele tem que passar por aquela coisa lá. Quando a gente trabalha em comunhão um com o outro, um ajudando o outro, o que faz, né? A gente, assim, sem pensar, né? Sem estar maquinando nada na cabeça, ao ajudar as outras pessoas, você está minimizando o seu sofrimento nessa vida, ou na vida futura, porque você está praticando um bem que vai, de certa forma, anular ou parcialmente, né,
amenizar o que você tem a sofrer. Questão 985. A reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? Resposta. É a consequência de sua depuração, porque à medida que os espíritos se depuram, eles encarnam em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham se despojado de toda a matéria e estejam lavados de todas as suas manchas, para gozar eternamente da felicidade dos espíritos puros, no seio de Deus. E aí então Kardec faz uma consideração. Nos mundos onde a existência é menos material que neste mundo, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos menos vivos. Os homens não conhecem mais as más paixões que dos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum objeto de ódio nem de ciúme, eles vivem entre si em paz, porque praticam a lei da justiça, do amor e da caridade. Eles não conhecem os aborrecimentos e as inquietações que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e que fazem o tormento de nossa existência terrestre. Né? Bom, com essa fala do Kardec a gente poderia completar esse tópico, mas vamos ver que ainda tem outras questões. 986. O espírito que progrediu na sua existência terrestre pode algumas vezes reencarnar no mesmo mundo? Resposta: sim. Se não pôde cumprir a sua missão, ele mesmo pode pedir para completá-la em uma nova existência. Mas então isso não é mais para ele uma expiação. Quer dizer, expiação no sentido, né, que está pagando alguma coisa errada. Né? Questão 987. E que se torna um homem que, sem fazer o mal, nada faz para sacudir a influência da matéria? Resposta: visto que nada fez na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência da natureza da que deixou. Fica estacionário e é assim que ele pode prolongar os sofrimentos da expiação. Questão 988. Há pessoas para as quais a vida se escoa numa calma perfeita, que não tendo necessidade de nada fazer para si mesmas, estão isentas de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que elas nada têm a expiar de uma existência anterior? Resposta: conhece-as bem? Se o crês, enganaste. Frequentemente a calma não é senão aparente. Podem ter escolhido uma existência, mas, quando a deixam, percebem que ela não lhes serviu ao progresso e então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei bem que o espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar senão pela atividade. Se adormece na negligência, não avança. Ele é semelhante àquele que tem necessidade, segundo vossos usos, de trabalhar e que vai os passar ou deitar com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá de que prestar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está em razão da soma do bem que fez. A da infelicidade está em razão do mal e dos infelizes que tenham feito. Então, veja que a infelicidade sempre tem uma coisa a mais, né? É tanto do mal que praticaste, quanto do bem que deixaste de praticar, ou das coisas que você fez que causou infelicidade de outras. Então tem muito mais coisas que durante a sua vida podem te fazer mal, né? Pode te provocar a infelicidade, em detrimento das que podem te causar uma felicidade. Então a regra é sempre aquela, né? Foge de fazer o mal, faça o bem, né? Porque você sempre vai ter uma recompensa pela ação praticada. E a última questão desse item é 989. Há pessoas que, sem serem positivamente más,
tornam infelizes todos aqueles que as cercam, pelo seu caráter. Qual é para elas a consequência? Resposta: essas pessoas seguramente não são boas e o expiarão pela visão daqueles que tornaram infelizes. E isso será para elas uma censura. Depois, numa outra existência, suportarão o que fizeram suportar. E aí, portanto, completa este item, né? Vou fazer uma pequena consideraçãozinha aqui, principalmente com essa última questão aqui, né? Porque muitas pessoas fazem mal às outras sem perceber, não é verdade? Por exemplo, com conversas, né, com mentiras, com palpites, não é verdade? Então, com interferência na vida de outras pessoas, às vezes sem a intenção de prejudicar outra pessoa, mas com a intenção de elevar o seu, né, por uma questão de vaidade, elevar seu orgulho, né, dizer que estão ajudando e no fim estão interferindo na vida da outra pessoa. Isso é um mal? É um mal? Sim, com certeza é um mal, porque ela inibiu a outra de procurar se resolver sozinha, né? E não ajudou a outra a se melhorar e ainda por cima tentou promover o seu ego, né? Então às vezes a pessoa nem sabe que está fazendo isso e acaba criando para si um problema. E veja, quantas pessoas, né, não conduzem outras a prática de alguma coisa que é doentia, né? Está se divertindo com alguma coisa, por exemplo, jogos, né? Jogos de azar aí, tá tão na mídia aí, tão forte aí, né? Aqueles que trouxeram aquilo para a população já tem o seu peso, né? Porque é uma coisa que não contribui para nada, vicia a pessoa, só enriquece a poucos, mas trouxeram. Tem aqueles que têm a culpa por permitir, mas aqueles que trouxeram. Agora, um mal em uma escala menor, tá aqueles que ficam promovendo, né? Não, isso aqui é legal, eu vou fazer e tal. E conduzindo outras pessoas a fazerem a mesma besteira, né? É como uma droga, né? Achou que aquele baseado deixa ela muito bem, muito alegre, muito feliz, porque de certa forma faz ela fugir da realidade. Então ela acredita que fugindo da realidade ela está fazendo um bem para si própria. Na verdade, ela não está enfrentando a realidade, né? Ela não está lutando contra aquilo que lhe oprime, né? Que lhe faz mal. Então, ela acaba levando aquele hábito para uma pessoa que geralmente é uma pessoa amiga, um parente, né? Uma pessoa que lhe quer bem, né? Então aí você vê como vão acontecendo as coisas, né? Que as pessoas nem pensam que estão praticando de mal e no fim estão causando um problema para outra vida, né, para outra pessoa. E aí o que acontece? Tem a consequência, porque toda ação tem reação, né? E aí, portanto, a gente vai vendo que o caminho é estar sempre sendo simpático, gentil, amigo, solidário, né? E procurar o mínimo possível interferir na vida dos outros, né? Bom, gente, então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Deixa seu like, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria